eu mencionei que quando aquele jornalista investigativo que se dedicou durante anos a estudar essa questão, ele mandou aquele ofício, mandou aquele expediente, a correspondência para um órgão, né, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, ele mandou para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, não que ele não tivesse o que dizer sobre o livro, tanto que no relatório desses 4 procuradores, eles analisam as 4 partes do livro, sabe? Eles fazem uma análise precisa de cada parte, do que ela trata, uma síntese assim primorosa. E depois, claro, tomam as providências, tipo, mas se eles sabem o que aconteceu com o pessoal da guerrilha do Araguaia, porque ninguém sabia nada. As pessoas não sabiam de nada. Quem tinha morrido, quem estava desaparecido, quem era o responsável pelas mortes, o que aconteceu, as pessoas não sabiam nada. Ninguém dava satisfação de coisa alguma. Então, quando o Lucas Figueiredo manda, né, que ele tem acesso a um dos exemplares, faz aquela publicação no Correio Brasiliense, ao mesmo tempo ele manda para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal. Por quê? Porque tinha 23 casos de pessoas que estavam na guerrilha do Araguaia e que ninguém tinha notícia. Então, ele diz, bom, se esses casos são apresentados no livro, eles sabem o que aconteceu, eles sabem quem é o responsável, deve ter documento, enfim, tem que tomar providência. Coisa que os procuradores imediatamente fizeram, né, mandaram recursos aos órgãos de informação do Exército, enfim, começou a tomar providência, entendeu? Porque ainda naquele ano, não existiam projetos, foi inclusive em cima desse artigo do Lucas Figueiredo, que as ideias do projeto, na época, quem era diretor do Arquivo Nacional era o professor Jaime Antunes, foi em cima disso que uma parte do projeto Memórias Reveladas, por meio da Dilma Rousseff, que na época era chefe da Casa Civil, né, eles começaram a fazer expedientes no sentido dos órgãos de informação do Exército, o Centro de Informações do Exército, o CENIMAR, que era da Marinha, da Aeronáutica, que era mais fechado, liberassem conjuntos de documentos e recolhessem ao Arquivo Nacional. E eles fizeram, claro que não fizeram com tudo, e depois do impeachment, provavelmente, esses projetos não foram mais para frente, porque mudou a direção do arquivo, e, além disso, o Ministério da Cidadania, dirigido pela Damares, ela quer extinguir até o fim do ano o Comitê de Anistia, enfim, né, Comissão da Verdade, todas essas coisas eles querem extinguir. Mas, durante muito tempo, foi a partir desse tipo de informação e do conhecimento do livro que todos esses projetos ganharam forças, entendeu? Porque, finalmente, tinha-se a prova, porque o Brasil Nunca Mais era um livro que provava, com os documentos dos militares, que o aparelho repressivo militar violentava os direitos humanos. Está provado no livro. O Orville, né, o Terrorismo Nunca Mais, o que ele faz? Ele não pode dizer que não tinha, né, porque o livro prova que tem a tortura. Ele escreve a formação da esquerda brasileira desde o PCB até aquele dia que ele escreveu, que era 1985, chegando até a luta armada, enfim, justificando. Como é que ele justifica? Contando todas as coisas que aconteceram. Os militares que foram mortos pela pessoal da esquerda, os julgamentos populares que a esquerda fazia com companheiros que traíam, enfim, demonizaram o máximo que foi possível, de maneira a construir uma narrativa e uma justificativa. Olha, a gente fez tudo isso, mas olha quem eles são, né? Falando assim, muito esquematicamente, muito como numa linguagem corriqueira, é isso, né? Então, não havia nenhuma, a gente não conseguia documentos, a não ser esses que foram retirados, né?
pelos advogados, que tiravam de dia, no dia seguinte tinham que devolver, na calada da noite todo mundo tirava xerox, no dia seguinte ele devolvia. Isso foi feito durante 7 anos, menos um pouco, porque aí prepararam um livro e a documentação toda foi microfilmada, uma parte ficou no Conselho Mundial das Igrejas, que não é só a Igreja Católica, é bom que fique claro isso, né, são igrejas de todas as linhas, né, enfim, são diferentes igrejas. Ficou naquele laboratório de microfilmes nos Estados Unidos, no LAMP, e na Unicamp, que ficou a documentação em papel, que foi toda xerocada, né? Então, o que eu queria deixar claro é que, na época, inclusive, quando eu fiz até a exposição na Câmara dos Deputados, mostrando o tipo de documento que, com certeza, eles tinham usado, porque senão não conseguiria fazer o livro que eles fizeram, que eles tinham ali na frente um arquivo de prontuários inteirinho, né, para escrever o livro, não é que eles não se importaram com isso, é que as pessoas estavam desesperadas para saber onde estavam os desaparecidos e quem realmente tinha morrido ou tinha desaparecido. Nem isso a gente sabia. Eu tinha um tio que foi preso em 74, naquele episódio da gráfica, no Rio de Janeiro. Ele desceu para tomar um café, ele era do Partido Comunista. Ele desceu para tomar um café de Havaiana, tudo que ele tomava café sempre num bar ali em frente, nunca mais voltou. E a gente soube o que tinha acontecido com ele 10, 12 anos depois que ele desapareceu. Mais até, acho que foi nos anos, um pouquinho antes de terminar os anos 80, quase anos 90 já. Então, as pessoas, elas não estavam preocupadas, entendeu, com outra coisa, elas queriam achar as pessoas. Só depois, então, quando é elaborado pelo Arquivo Nacional, aquele grande portal, né, que tinha o nome de Memórias Reveladas, e, na verdade, é um centro de documentação e de referência das lutas políticas no Brasil, principalmente do período da ditadura, então é um centro de referência de documentos produzidos entre 64 e 85, quer dizer, só então a gente começa mesmo a mexer com essa documentação, porque até então mexia-se com ela para achar as pessoas, entendeu? Esse que era o ponto. Então, eu queria deixar claro, não é, que até por esses motivos eu estou retomando essa fala hoje, já com uma outra, com novos conhecimentos e novas questões em cima. A questão mais importante que eu levantei foi a da o fato de que um livro, tudo bem que o Sarney não deixou publicar, porque ele sabia o que ia acontecer se aquele livro saísse, né? Então, ele não deixa. Mas um livro que é escrito quase que para eles mesmos, né? No fim, a minha hipótese é de que eles constroem, a partir daquela denúncia tão bombástica, eles constroem uma narrativa, eles reenquadram o discurso de identidade da força, que é o exército, né, de uma das forças armadas, ele reconstrói o discurso de identidade e é isso, e esse discurso vai passando, né, de boca em boca e vai saindo nas publicações, deve ter ido para a ESG, enfim, para a Escola Superior de Guerra e órgãos equivalentes, inclusive a DESG, que eram os filhinhos da ESG pelos estados, né? Muitos civis participavam disso, faziam cursos lá. Então, acho que esse discurso meio que vai circulando dessa forma, o que às vezes se mostra muito mais eficiente. Eu lembro que o pessoal de propaganda e marketing diz que a melhor propaganda é o boca a boca, né? E provavelmente foi o que aconteceu em termos de um novo discurso que criava uma nova memória sobre a ditadura militar. Então, isso eu queria deixar claro mesmo, e queria aproveitar, isso talvez vocês discutam depois, se quiserem, falar um pouco sobre o contraponto disso, isso do ponto de vista dos arquivos. Em quase todos os países do mundo, os arquivos públicos, claro, são públicos, né? Você tem leis que garantem o acesso aos documentos, principalmente quando ele diz respeito a você mesmo. Então, nós temos uma lei de informação e uma lei de arquivos que assegura a qualquer pessoa
ter acesso, quer dizer, se eu chego num lugar e tem um documento que fala sobre mim, esse órgão público tem que me passar esse documento. Não pode dizer que não pode, só daqui a um mês, só se pagar uma taxa, não existe isso, né? Então, em todos os países do mundo, documentação pública é pública, você tem direito, acabou. Mas existe uma categoria de arquivos que eles são chamados arquivos independentes. Em nenhum país do mundo, eles são recolhidos ao Arquivo Nacional ou aos arquivos públicos estaduais. Como são, por exemplo, no caso do Arquivo Nacional, ele recolhe todos os documentos de valor permanente dos ministérios. Os arquivos estaduais recolhem os documentos de valor permanente ou intermediário, né, porque eles têm os arquivos intermediários, que fica aguardando o prazo de guarda para ser destruído ou não. Nos estados a mesma coisa, recolhem das secretarias ou órgãos equivalentes, e nos municípios a mesma coisa. Esses arquivos independentes, no mundo inteiro, têm os seus próprios arquivos históricos, né, como são chamados, mas que o termo técnico correto é o arquivo permanente, são os seguintes arquivos: relações exteriores, por isso que Itamaraty, não tem nenhum arquivo do Itamaraty, nenhum documento lá no Arquivo Nacional, tem um arquivo do Itamaraty próprio, né? Então, são Ministérios das Relações Exteriores e Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Nenhum país do mundo, em nenhum país do mundo, esses arquivos vão para o Arquivo Nacional, a não ser em situações... Por quê? Porque eles têm muito documento que realmente tem a ver com a segurança nacional, relações exteriores de um lado e Forças Armadas do outro. Excepcionalmente, isso é quebrado, como foi o caso do Arquivo Nacional e o projeto Memórias Reveladas, em que praticamente se obriga as Forças Armadas, principalmente aos seus centros de informação, que eram os que tinham os documentos de perseguidos políticos, né? Que não é o arquivo do Exército que fala das promoções, que tem a ficha de cada militar, não é o arquivo da instituição Exército, são centros de informação, porque eram eles que geravam, perseguiam, enfim, né? Que bancavam essa investigação, vamos dizer assim, né? Dos suspeitos de subversão. Então, eles têm os seus próprios arquivos, e eles não recolhem ao Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional do Brasil, ele recolheu por quê? Porque precisava se saber o que tinha acontecido durante esse tempo todo em termos de violação dos direitos humanos, não é? Sobre os perseguidos políticos e mortos e desaparecidos, não é isso? Então, essa é uma exceção, quer dizer, vai para o Arquivo Nacional exatamente quando o Exército também quebra a sua função. Ele passa a intervir na liberdade de expressão, de pensamento, e toma medidas no sentido de punir essas pessoas, né? Então, essa é a exceção. Eu gostaria de lembrar que tem esse outro lado da coisa, entendeu? É como a gente, durante muito tempo, dizia, tem que democratizar a informação, democratizar a informação. Claro que tem, mas, olha, tem situações em que, por exemplo, sei lá, vamos fazer uma hipótese, eu estive internada no manicômio porque eu surtei, enfim, blá, blá. E as pessoas querem consultar livremente o arquivo dos hospitais psiquiátricos. Eu não gostaria que as pessoas soubessem que eu estive lá e fiquei assim doente, entendeu? Quer dizer, é a coisa do direito à privacidade, sabe? Que eu acho que a gente tem que, quando analisa essas situações, eu não estou dizendo que não tem que ir nenhum documento dos centros de informação das Forças Armadas para o Arquivo Nacional, não é isso. Eu estou dizendo que quando a gente estuda, analisa e emite opiniões sobre esses arquivos, a gente tem que ter em mente que isso acontece mesmo, que é uma coisa aceita por países socialistas, capitalistas, mais ou menos, entendeu? Isso é vamos dizer assim, é a exceção
dos arquivos que normalmente recolhem a documentação que já foi usada para o Arquivo Nacional. Os arquivos independentes não fazem isso. Entendeu? Então, é isso. Por enquanto, é o que eu tenho a dizer, embora eu tenha uma outra questão para colocar no debate, mas eu acho que é suficiente. Muito bem. Está ótimo, professora Célia, muito obrigado. Professor Eduardo? Isso. Então, eu gostaria de ser breve, bem breve, estar mais lançando uma ideia do que retomando especificamente aquilo que apresentei ontem. Eu estou muito preocupado, de um tempo para cá, com esse argumento do comunismo, né? Por isso que eu retomei a análise dos IPMs e tentei analisá-los da maneira que nos desse possibilidade de entender como é que se cria esse discurso que depois foi tão contundente entre todos da sociedade, ou pelo menos a maioria da sociedade brasileira, contra o comunismo, né? Ele era muito mais presente e apresentava muito mais medo e receio das pessoas do que hoje. Hoje, por exemplo, quando eu ouço aqui meu vizinho de trás dizer vai trabalhar, comunista, vagabundo, é algo risível. Só que, de um tempo para cá, uns 4, 5, 6 anos atrás para cá, esse argumento do comunismo está presente também. Então, eu lançaria aqui para o debate a ideia de que será que esse conceito desenvolvido aí pelo Exército, com todas aquelas influências das quais eu me referi ontem, ficou ali guardado e depois isso foi aberto numa caixa, com uma caixa de Pandora, e a sociedade, ou parte dela, se apropriou novamente desse discurso? Nós sabemos, por exemplo, que na internet e nos Facebooks e WhatsApps existe um mecanismo chamado Dark Post. Eles conseguem, porque você se utiliza desses meios, a partir, por exemplo, dos likes que você dá em assuntos que você gosta, construir um perfil seu. Então, eles sabem exatamente o que você pensa, o que você gosta e o que você não gosta. E nós sabemos que os robôs são aqueles que bombardeiam o nosso cotidiano também. Então, baseado aí nesse perfil e na cabeça dessas pessoas, das quais eles conhecem muito bem, de novo se tenta recompor esse discurso, né, que é o discurso contra o comunismo, que hoje ele não faz o mesmo sentido que fazia na ditadura, mas ele está presente, né? Então, eu acho que o que eu gostaria de lançar para o debate também é isso. O que representa hoje esse discurso contra o comunismo na sociedade que a gente vive, se é que realmente o Exército assumiu o poder político, se assenhorou do Estado, como nós temos visto e tal, se isto é verdade mesmo. Eu acho que seria interessante a gente colocar para debate essas questões aí, tá bom? É isso. Obrigado, professor Eduardo. A professora Vera foi listando aqui uma série de questões e eu gostaria de convidar a todos e a todas, né, presentes para que se inscrevam através aqui do chat, se tiverem comentários, questionamentos. Nós, na sequência do questionamento aqui da professora Vera, nós damos continuidade com os interessados em discutir essas ou outras questões. Eu queria só fazer uma rápida apresentação da professora Vera Lúcia Vieira. Ela é doutora em História pela PUC de São Paulo, onde atualmente ela é professora,
e é também coordenadora do Centro de Estudos de História da América Latina. Ela trabalha fundamentalmente com história da América Latina contemporânea, abordando temas da violência institucional, da violação dos direitos humanos no continente latino-americano, principalmente a partir da década de 1950, com ênfase nas ditaduras mais recentes, vamos dizer assim, né? Aquelas que se estabeleceram entre os anos 60 e 70. Tenho trabalhado sobre os vários aspectos do Estado repressivo, né? Os limites do constitucionalismo democrático, a atuação das forças policiais, grupos de extermínio e paramilitares por agentes estatais. Né? Então, a professora Vera aceitou o convite para participar conosco deste ciclo de debates. Queria agradecer aqui em nome da Unesp e do SEDAP por essa oportunidade, e nós estamos aí planejando novos eventos em parceria com o Centro de Estudos de História da América Latina da PUC São Paulo, do qual a professora Vera é coordenadora. Então, nós temos aqui várias questões que a professora Vera formulou, e eu lanço aqui para o debate, não só a manifestação da Célia e do Eduardo, se quiserem, mas de qualquer um dos presentes, né? A ideia é que a gente possa agora conversar sobre esses temas mais gerais, né? Então, a professora Vera comentou aqui sobre o silenciamento das evidências das lutas sociais e a necessidade de resgate dessa memória, em particular a ampliação do espectro de acervos que abarquem também outras dimensões da sociabilidade brasileira, como as lutas populares. Vocês preferem comentar uma a uma ou lemos o grupo? Como você achar melhor, Paulo. Então, vamos pegar 2 ou 3 questões, porque aí também dá para fazer um comentário mais abrangente, né? Então, ainda na sequência dessa intervenção da professora Vera, ela, assim, gostaria de situar os acervos de operários, cujas pastas não foram publicadas no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Esses acervos hoje estão sob a guarda do 3º EP, é isso, Vera? Entidade que busca não apenas preservar e analisar as evidências da repressão aos trabalhadores, mas também as evidências de parceria entre o Estado e as empresas privadas, nacionais e multinacionais na repressão aos trabalhadores. Uhum. Um terceiro comentário aqui da professora Vera, fazendo referência à fala da professora Célia, se a professora Célia concorda que nós observamos um silenciamento da repressão aos trabalhadores e sobre essa parceria de que são exemplos as denominadas listas sujas, que continham dados reservados sobre trabalhadores e cuja difusão ampliava o espectro da repressão. Os quem constava dessas listas não conseguia retornar ao mercado de trabalho. Outra evidência da transformação do navio Raul Soares em Santos em prisão e espaço de tortura. Há outros comentários aqui da professora Vera, mas a gente pode passar na sequência. Vamos considerar essas 3 primeiras inicialmente. Pergunto também se alguém dentre os presentes gostaria de complementar alguma coisa do que foi dito pela professora Vera, pelo professor Eduardo, pela professora Célia. Olha, é para falar agora, Paulo? Pode falar, acho que ninguém, pelo menos, se manifestou aqui. Durante as falas, as pessoas podem ir se inscrevendo e nós
incorporamos as questões. Olha, claro que eu não sou especialista, como se entende na universidade, eu nunca fiz trabalhos acadêmicos, exceto o meu mestrado, sobre o aparelho repressivo, enfim, eu trabalhei com a memória dessas coisas, né? Então, algumas perguntas que a professora, algumas questões que a professora Vera Lúcia levanta, elas, eu consigo responder, ou consigo acrescentar alguma coisa pela minha experiência de trabalho. Durante muitos anos eu trabalhei no Centro de Memória da Unesp, que é um centro que ele preserva, né, muitos arquivos, coleções das chamadas esquerdas brasileiras, quer dizer, independente das tendências políticas de cada uma dessas organizações, entidades, partidos, eles são preservados, por isso eles são doados pelos seus proprietários, né, ou produtores, são doados ao Centro de Memória para serem preservados, né, organizados e, evidentemente, dado o acesso público de pesquisa, né, para quem queira. E eu tive muito contato com o IEP, né, conheço muitas pessoas de lá, fizemos vários trabalhos em conjunto, e eu creio, eu acho assim, há um silenciamento, houve, né, claro, se houvesse manifestações na época da ditadura contrárias ao regime, além de tudo que a gente sabe que podia acontecer, não havia qualquer notícia, inclusive nos jornais, né? Estou falando isso para os mais jovens, que às vezes parece uma coisa tão estranha, mas eu estava lá, eu sei, eu vi isso acontecer. Né? Então, além das pessoas sumirem, não havia qualquer notícia, né? Os jornais, se vocês forem, para os estudantes é importante essa informação, se vocês forem pesquisar os jornais da época, vocês vão se surpreender com páginas que têm espaços grandes em branco, ou, de repente, tem uma notícia e ela se interrompe com uma receita de bolo de fubá, aí continua, porque era censura, né, aos jornais. Então, nenhuma notícia que fosse para evidenciar ou sugerir na cabeça de alguém que havia um aparelho repressivo absolutamente cruel, né, e fascista mesmo, não tem outro termo, isso seria impossível nos órgãos de divulgação. Depois que começou a liberação disso, que houve todo o movimento, e eu acho que o movimento mais importante, além dos centros de memória de universidades que tentaram, muitas vezes eles não salvavam arquivos, mas eles formavam centros de referência, centros de documentação, né, que indicavam para as pessoas onde é que existia, bibliografias especializadas, né, os próprios livros que surgiram sobre esse período trazem, sempre com muito cuidado, informações de documentos e de outros trabalhos. Mas a gente sabe que isso é restrito a uma elite intelectual, não é? No máximo, alguns desses trabalhos se transformam em livros que são mais vendidos, porque a história é interessante dentro dessas grandes editoras, como Companhia das Letras, a área de história, ela é bastante consumida, né? Mas, de qualquer maneira, são intelectuais, de um modo geral, claro, né? Então, esse material, ele só poderia ser divulgado com reportagens de uma TV aberta, por exemplo, né? Com reportagens de rádio, programas de entrevista, em horários que a população em geral consiga assistir, não é? E isso a gente sabe que não é feito, não é? Por exemplo, a Globo, de uns dias para cá, a gente está vendo que não só ela está fazendo oposição direta, não é, ao governo Bolsonaro, como ela está dando ele sumiu de cena, né? Primeiro, ela não vai mais na porta do palácio ver quando ele está entrando, quando ele está saindo, porque, aparentemente, é porque os jornalistas eram agredidos. Mas ele já foi para a geladeira com isso, porque a Globo já não está lá filmando, e quem assiste SBT, etc., é uma parcela menor,
da população. Vamos dizer assim, ele meio que tem uma posição de, até onde é possível, um ostracismo. E isso é uma tragédia para um homem público e para um presidente. Porque como? Você não aparece mais? O que não deu na Rede Globo não aconteceu, isso continua valendo. Não saiu no noticiário. Ninguém na Globo falou isso? Não, é mentira, não vi, não aconteceu, né? Então, a gente sabe que a grande mídia, eu não digo jornais, né, porque aí você precisa ser um iniciado para ler as matérias, talvez os fotógrafos possam fazer um trabalho mais de aproximação, mas também as pessoas não têm dinheiro para comprar jornal, só pode ficar lendo ali na banca. E não tem assinaturas digitais também, enfim, né, tem uma parte grande da população, além daqueles 30% que eram invisíveis, que não tem como acessar, só órgãos de massa, e aí entra TV e rádio, podem fazer isso, ou os professores nas escolas. Né? Há anos que os professores já têm, alguns pares de anos, os professores têm medo por causa daquela coisa de história sem partido. Então, eu acho que desde que a ditadura militar caiu, e embora tenha havido reportagens e tudo, nós não temos no livro didático, na sala de aula e na mídia de massa, e internet não serve para isso, não adianta. Na mídia de massa, que é rádio, acho que às vezes até mais rádio que TV, não há divulgação disso, entendeu? Que é onde eu acho que a coisa poderia ser socializada. Mas mesmo entre os intelectuais, muitas dessas informações são silenciadas mesmo. Não tem dúvida. E eu acho que é um processo que ele apenas se suavizou, ele não acabou. Ele continua. Continua porque os grupos políticos aos quais as emissoras de rádio e TV estão ligadas, querem ou não que isso aconteça. Até os historiadores, a gente sabe de movimentos que nunca foram estudados por absoluto preconceito dos historiadores, os malês, né? Recentemente é que a gente tem trabalhos sobre a revolta dos malês na Bahia, né? Quer dizer, isso além de significar ideologias, né, presentes nas informações que a gente divulga e nos estudos que faz. Agora, tem um outro tipo de silenciamento também, que é o silenciamento voluntário, né? Que o Pollack, que é o autor que eu gosto tanto, menciona, que são as pessoas ou os grupos que não querem falar sobre determinados assuntos, tira de pauta na família, no grupo, né? Então, em se tratando da memória, eu acho que também tem esse lado de... Né, uma vez eu vi um professor falando, eu não tenho certeza dele, por isso que eu não vou falar o nome agora, mas eu já lembro, Francisco Carlos, na verdade, aquele professor do Rio de Janeiro, Francisco Carlos Teixeira, não é? Ele contou que os judeus não gostavam muito que o Holocausto fosse estudado por historiadores. E eles preferiam que a história do Holocausto fosse transmitida oralmente pelos que viveram isso para os seus filhos e netos que iriam passando. Eles não gostavam que ele fosse estudado. É como se eles não quisessem misturar a memória histórica com a memória social, sabe? Enfim, hoje eu estou fixada em lembrar, em tocar no assunto dos contrapontos, né? Quer dizer, tem o lado do silenciamento mesmo político, né? Mas tem o silenciamento que certos grupos optam, né? E até pessoas que foram torturadas, enfim, que passaram por situações muito difíceis, muitas vezes não conseguem transmitir essa experiência, né? A gente sabe de muitos casos em que é muito difícil, é muito dolorido tocar nesse assunto, né? É isso.
Bom, tem ainda uma outra coisa que a professora Vera Lúcia falou, ampliarmos o espectro dos acervos, abarcando também outras dimensões da sociabilidade brasileira, como as lutas populares. Que são os movimentos sociais mesmo, aqueles espontâneos, né? Não sei, eu acho que os centros de memória que existem fazem muita coisa por isso, mas, por exemplo, as lutas populares e os movimentos sociais, eles têm pouco registro. Por exemplo, no CDEM a gente guarda muitos jornais que noticiaram, inclusive os jornais desses movimentos. Mas os arquivos de movimentos espontâneos são difíceis, entendeu? Porque eles não têm dinheiro, eles ocorrem espontaneamente, eles não registram, talvez agora você registra com celular e tal, mas a não ser que você consiga replicar ou ter acesso a arquivos de jornais, de TVs, ou até mesmo de fotógrafos, né? E a partir daí montar centros de memória que se utilizem de documentos não produzidos pelos movimentos sociais, mas é muito difícil fazer isso. É difícil. Tanto que a história oral é que acaba tirando o prejuízo que a gente tem em relação a isso, porque pelo menos entrevistar as pessoas que participaram você consegue, mas arquivos de documentos mesmo é bem difícil, porque eles são muito residuais, os centros de memória voltados para trabalhadores, operários, movimentos sociais, tem muita dificuldade em fazer isso. Com relação ao relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que omitiu os acervos operários, tem alguns anos que eu me distanciei dessas atividades na universidade, eu não consigo responder. Talvez Paulo e Eduardo consigam responder isso, né? Quanto à parceria das empresas na repressão aos trabalhadores, eu também não sei como a gente conseguiria isso. Acho que você mesmo, Vera, podia falar um pouco mais sobre essas listas sujas, etc. Eu sei pouco sobre isso, me desculpe. Bem. Professor Eduardo, terminou a série? Então, eu só queria discutir um pouquinho a questão, porque eu acho que o que a professora Vera se referiu, na realidade, os 3 pontos que ela levanta fazem referência à ideia do silenciamento mesmo, né? Então, o silenciamento oficial das lutas sociais, como a própria Célia já citou, quer dizer, até pelos próprios historiadores, né? Deu o exemplo da Revolta dos Malês, é bem significativo. Então, há até uma escolha do que divulgar e o que silenciar, o que não dar importância. E com relação ao boletim da Comissão da Verdade, que esconde a lista de operários, eu tive a oportunidade de fazer pesquisas no DOPS e percebi que, mesmo no DOPS, há uma certa vontade de limitar alguns documentos. Na ocasião, eu até pensava, puxa, mas esse indivíduo está aí como bom funcionário público que fica muitos anos num departamento, ele se assenhora das coisas, então ele limita a pesquisa. Não sei se eu estava correto, hoje eu começo a pensar diferente, eu acho que isso faz parte, inclusive, dessa ideia do silenciamento mesmo. Sem dúvida nenhuma, nós lemos algumas reportagens, porque isso não foi assim muito divulgado, que listas e acervos de operários, por exemplo, da Volkswagen, eu li uma reportagem do acervo da Volkswagen, que não foi inserido na Comissão da Verdade,
porque havia comprometimento, inclusive, de alguns diretores e até um presidente da Volkswagen, que ainda estava vivo e vivia agora na Alemanha. Então, a desculpa era que, não, eles não podem ser comprometidos, etc. Mas nós sabemos que aí há uma tentativa mesma de esconder aquilo que havia, por exemplo, na Volkswagen, como todas essas outras grandes empresas, né, de perseguição, de demissão, de escamoteamento de documentos que comprovassem essa perseguição, de deslocamento dos funcionários à guisa de perseguição mesmo. Bom, e com relação às listas sujas, eu gostaria muito de dar um exemplo que ocorreu comigo mesmo, e que demonstra que essa ideia de silenciamento e formação de listas está presente até hoje, por parte dessa elite, né, que na realidade, tem os determinados controles políticos, econômicos e até sociais do Brasil. Eu fui professor 12 anos do Colégio Rio Branco, e aí mudou-se a direção e nós fomos demitidos. E nós éramos muito queridos lá, né? Eu e a professora de física, nós éramos muito queridos, eu era sempre o paraninfo, escolhido paraninfo, etc. Muito bem, eles nos demitiram e fizeram a formatura, e aí eu disse a essa minha colega, olha, não vamos falar nada, nós vamos na formatura, porque afinal de contas eles nos escolheram. Nós não éramos mais funcionários, mas fomos. E aí chegamos lá, foi no Anhembi, né, o auditório do Anhembi, ficamos lá no fundo da sala, do auditório, e os alunos fizeram com que nós ficássemos ou subíssemos para a mesa. Foi, nossa, incrível isso. E nós tínhamos os nossos discursos programados, né? E até depois o pai de um aluno disse, adorei a sua fala porque me fez lembrar o período da ditadura e da luta contra a ditadura. Em linhas gerais, o que eu citei foi o segundo tratado sobre o governo civil do John Locke, que dizia que quando a sociedade civil, quando o Estado se torna tirano, a sociedade civil deve pegar em armas e depor o Estado tirano. Eu me referi historicamente, mas é que era uma metáfora para aquele momento, né? Foi ótimo. O que aconteceu com isso? Eles, a Associação, a Ordem dos Rotarianos, né, do Brasil, do qual o Colégio Branco é propriedade, né, confiscou todos os filmes e as fotografias tiradas naquela época, naquele evento. Nós tivemos a publicação de naquela época, Jornal da Tarde, do evento. Soubemos que a repórter que publicou e falou sobre os acontecimentos foi demitida. O jornal, logo depois, sumiu das bancas, o Jornal da Tarde, e tanto eu quanto essa professora, ficamos no capital de São Paulo sem conseguir arranjar emprego. Ou seja, nós tínhamos uma lista, o nosso nome estava nas principais escolas, e os currículos ou entrevistas que nós tentávamos fazer redundavam em zero, né? Eu tive que começar a dar aula numa faculdade fora da capital, porque o meu nome na capital já não entrava mais. Tá? Então, eu peguei esse exemplo para lembrar que esse mecanismo continua a ser usado até hoje, né? Eu sou um exemplo disso. Obrigado, professor Eduardo. Eu queria só complementar o que a professora Célia fez referência, a professora Vera também, duas observações. Um registro de memória de um sindicalista com quem eu tive contato nos meus tempos de militância partidária mais engajada.
em que houve um momento em que falou-se muito do Antônio Hermílio como um exemplo de empresário nacionalista, democrata, etc., etc. E esse sindicalista comentou uma vez comigo assim, esse sujeito é um canalha, não sei, fez uma série de críticas ao Antônio Hermílio. Fui conversando com ele e ele me disse o seguinte, até 64, todo funcionário de empresa privada, também do setor público, quando alcançasse 10 anos de casa, 10 anos contínuos, né, trabalhando numa mesma empresa, numa mesma instituição, ele automaticamente ganhava como direito, né, a estabilidade do emprego. Bom, preciso dizer que os empresários, né, odiavam essa legislação, porque a partir daquele momento a dispensa de funcionário implicava uma série de desdobramentos e de despesas, né? Em 64, depois do golpe militar, há uma caça, né, às lideranças operárias, principalmente aquelas vinculadas já aos partidos comunistas, né, porque o PCB havia se dividido em PCB e PCdoB e outras agremiações. E o Antônio Hermílio simplesmente colocou todos os funcionários do Grupo Votorantim que tinham estabilidade, ou seja, que eram empregados há mais de 10 anos, em uma lista e entregou essa lista para a repressão, como sendo todos aqueles operários, todos aqueles funcionários militantes comunistas, né? E com isso ele se desincumbiu, né, de uma série de obrigações trabalhistas, dispensando todos os empregados que tinham estabilidade. Logo depois, a ditadura substituiu, já em 66 ou 67, a ditadura substituiu a estabilidade do emprego pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, né? Então, os funcionários públicos e privados perderam a estabilidade, mas recebiam, né, um salário a cada ano trabalhado, que ficava depositado como um fundo de garantia, caso viessem a perder o emprego. Então, esse era um empresário democrata, né, e nacionalista que durante um tempo circulou aí pelos meios de comunicação e pelo debate político. Outra observação que eu queria fazer, só lembrando do seguinte: nós, nesse ciclo, nesse evento, privilegiamos a repressão política da ditadura militar, né? Mas eu queria lembrar que os órgãos de vigilância e de controle foram criados na década de 20 no governo do presidente Arthur Bernardes, na esteira justamente da criação do Partido Comunista, em 1922, o DOPS e os DEOPS, acho que foram criados em 1924. Agravado, né, além da criação do Partido Comunista, a revolta de 1924 em São Paulo, as revoltas tenentistas em 22, o movimento operário bastante ativo, principalmente anarquistas, né? O livro do Paulo Sérgio Pinheiro, Estratégias da Ilusão, dá um bom panorama da repressão política no governo Bernardes e depois. Então, esses registros dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, eles foram incorporados, né, a esses arquivos, né? Eu consultei o prontuário do Caio Prado Júnior, quando foi disponibilizado no arquivo do Estado de São Paulo, que é o arquivo do DOPS, e lá havia registro desde os anos 30. Então, esse prontuário, ele foi alimentado durante décadas, né? Essas informações vinham até os anos 70, né? Então, o histórico do controle de informação e da vigilância
policial, da repressão política, ele é mais antigo, né, e mais longevo, né, do que esse período que nós estamos tratando. E essa política de fichar, né, os indesejáveis, as lideranças políticas, os grevistas, né, os inconformistas, os anarquistas, os comunistas, né, essa prática começa fundamentalmente como repressão ao movimento operário, justamente, inclusive com a deportação de muitos estrangeiros, né? O caso da Olga Benário Prestes é um exemplo bastante conhecido, né? Ela foi deportada por suas atividades subversivas, né, na Alemanha e, né, no Brasil. Então, eu queria só fazer essas duas observações. Nós temos ainda algumas perguntas da professora Vera, mas nós recebemos também perguntas da Vanessa e do Hudson. Eu vou passar a elas, porque depois podemos voltar, né? A professora Vera generosamente nos abasteceu aqui com várias questões, e temos depois ainda o Tiago Borges e a professora Rosa. Então, a Vanessa diz aqui, queria que a professora Célia explicasse se esse silenciamento citado pela professora Vera se liga ao reenquadramento da memória que ela explicou ontem. E o Hudson pergunta se, né, a questão dos operários, gostaria de entender melhor como se deu esse esvaziamento político-ideológico dos sindicatos no contexto do neoliberalismo. Então, acho que podemos passar para essas duas questões, depois nós voltamos. Quer responder agora a Vanessa? A Vanessa e o Hudson, né, as duas questões. A Vanessa, esse silenciamento que a gente está falando, quer dizer, a não notícia, não é? Ninguém fica sabendo, ninguém divulga, nada, né? Isso não para mim, não é enquadramento da memória. Pelo contrário, é ocultamento de informações, não é? O reenquadramento de memória, obrigatoriamente, obriga a construção de uma outra narrativa, aprimoração de uma existente, ou adequação de fatos novos à narrativa anterior, e aí você produz uma outra narrativa. Quer dizer, o reenquadramento da memória é como se fosse assim, uma nova explicação, quer dizer, uma nova identidade de um certo grupo, uma família, uma comunidade, qualquer coisa, uma empresa, enfim, um grupo de pessoas, né? Que tem um discurso sobre a sua existência, sobre o que acha de si mesmo, né? Esse discurso vai passando de geração em geração, de grupo em grupo, um que sucede o outro, enfim, até uma comunidade mais ampla. Num determinado momento, um novo fato, uma quebra vamos dizer assim, de comportamento, né, que era tradicional, um fato novo, um rompimento, exige, para que aquele grupo continue a acreditar em si mesmo, a ter um sentimento de pertencimento e a continuar vivendo, né, sem crise existencial, vamos dizer assim, grupal, ele precisa de uma explicação sobre si mesmo que seja coerente com os novos fatos. Quer dizer, de repente a gente não é o que a gente pensava, como assim, né? Falando numa linguagem bem corriqueira. Então, sempre o reenquadramento da memória, segundo o Pollack, né, eu endosso perfeitamente, é isso, ele pressupõe, pelo contrário, não um silenciamento, mas um pronunciamento construindo uma nova narrativa, é isso, entendeu? Então, não tem a ver com esse silenciamento que a gente está falando. Esse silenciamento na verdade, um ocultamento de informações, né, com o objetivo de não comprometer uma das partes, né, que provavelmente está sendo desmoralizada, ou, enfim, ou ameaçada de alguma maneira. Por exemplo, movimento social. Você não vai noticiar, porque você tem medo
que outras pessoas concordem com aquele movimento e que a contestação aumenta. Então, ninguém noticia. É muito simples. Né? Ninguém fica sabendo, se ficar... Você já tem tantas mediações aí que acaba... Você não consegue se aproximar diretamente, né? Acho que é isso. E a outra questão, qual que era? É sobre a história oral, é isso? Não, do Hudson não era para mim, eu acho. Talvez para a Vera. Sobre a questão dos operários, gostaria de entender melhor como se deu esse esvaziamento político e ideológico dos sindicatos no Brasil, no contexto do neoliberalismo. Eu não fico à vontade para responder essa pergunta. Você pode, Eduardo, ou você mesmo, Vera? Eu gostaria de me colocar assim, também bem rapidamente com relação a isso, porque eu fiquei muito preocupado em perceber, sei lá, de uns 20 anos para cá, ou até mais, 25 anos para cá, que os sindicatos que ganharam um certo fôlego a partir do fim da ditadura, né? E aí nós conhecemos todo o movimento que ocorreu na Vila Euclides, né? No ABC, com a liderança do Lula e tal. Para nós, naquele momento, os sindicatos passavam a ganhar certo fôlego, a ter uma importância. Eu era bancário e o sindicato dos bancários também era um sindicato forte. Nós, em greves, fechávamos agências. A gente adorava fechar a agência do Bradesco e Itaú, porque o pessoal não fazia greve, né? Então, íamos provocar aqueles funcionários e tudo mais. Havia um certo respaldo, né, dessa nossa ação com relação ao sindicato. E aí, vagarosamente, nós fomos percebendo que isso vai perdendo cada vez mais a importância e a pujança que tinha naquele momento do fim da ditadura. Eu andei lendo algumas coisas para tentar entender, e o que eu pude perceber é o seguinte, que a desmobilização dos sindicatos também fazem referência à forma com que o trabalho e a divisão do trabalho se deu de 25 anos para cá, né? Na própria teoria do Marx, ele diz que a consciência do operariado se faz a partir da linha de montagem mesmo, quando um operário do lado do outro percebe, né, que os dois estão produzindo para a sociedade e que a sociedade, então, deveria reconhecer esse trabalho como um trabalho social, etc. Daí vem a ideia do socialismo, toda essa história. Então, o que a gente percebe, assim, o que eu pude pensar, e que, lógico, demanda muito mais me debruçar sobre essa questão, mas imediatamente é o que eu tenho agora na cabeça, é isso. A própria forma de divisão do trabalho, a própria linha de montagem na fábrica, com a troca do trabalho do operário o trabalho dos robôs e etc. A própria divisão, que o próprio Marx diz, o Lenin também, nessa sociedade capitalista, entre os que pensam e os que executam, vai se exacerbando mais ainda, né? Até que essas forças vão sendo também cooptadas por algumas benesses que o Estado passa a oferecer para alguns dirigentes sindicais, etc. Nós vimos, por exemplo, voltando à Volkswagen, que houve uma greve, sei lá, uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, e que os líderes sindicais foram convidados pela Volkswagen para ir para a Alemanha para conversar, e chegando lá, eles receberam computadores de última geração e mulheres, né, dos book rosa lá, né, para o seu deleite. Olha só que absurdo, e nós lemos isso, né, e com muito espanto, e pensando, poxa, então, olha, o que é toda aquela luta, aquela força, aquela ideia de defesa mesmo de um ideal do trabalhador foi por água abaixo, né? Os caras estão aceitando esse tipo de coisa, né? É isso, quer dizer, essa é uma leitura que eu fiz naquela ocasião e que entendo que esse é um processo
que vai se estender mais ainda, né? Porque, principalmente hoje, nós não conversamos mais pessoalmente. A gente se intermedia por este veículo, e nós somos obrigados a obedecer até esta forma que esse veículo se oferece para nós. Então, isso também é um certo controle, né, das possibilidades. Por isso que é muito importante que mesmo agora, com essa pandemia, com muito cuidado, que as pessoas não fiquem só nesses aparelhos, que elas tomem as praças mesmo, sabe, correndo risco, porque nós já estamos numa guerra, né? Então, lógico, ninguém vai dar a cara para bater sem máscara e dentro daquele grande aglomerado, mas nós temos que prescindir também desses mecanismos que, no fundo, são controladores do nosso discurso. Tá? É isso. Obrigado, professor Eduardo. Eu convidaria a todos e a todas, a professora Vera fez aqui uma série de observações ao longo das falas do professor Eduardo, da professora Célia, complementando informações e fazendo comentários. Está aqui no chat, vale a pena conferir as observações aqui da professora Vera. Nós temos aqui perguntas do Tiago Borges e da professora Rosa. Eu pergunto se eles querem fazer diretamente a pergunta ou se nós lemos aqui no chat. Tiago, professora Rosa. Acho que passamos para a leitura, então. Olha, o Tiago pergunta assim, professora Célia, né, você acha que a história oral pode representar uma forma de democratização da memória? É uma fonte que deve ser mais valorizada por parte dos historiadores? E a professora Rosa, só um minutinho, vou ler aqui a questão da professora Rosa também, que pergunta, que diz aqui o seguinte, primeiro, a importância das parcerias com o exterior na preservação e estudo de acervos sobre regimes ditatoriais. Segunda questão, a necessidade de começar a fazer a memória da pandemia, especialmente das formas de resistência e sobrevivência das comunidades populares. O Tiago informou aqui no chat também que ele está sem o fone, então por isso ele não pode fazer diretamente a pergunta e recorreu aqui ao chat. Então, professora Célia, professor Eduardo e também professora Vera, se quiserem se manifestar pelo chat, tem sido muito interessante as observações aqui da professora Vera. Você quer falar aqui? Pode falar. O Paulo, a professora Rosa quebrou lá o fone dela, ela vai usar a minha câmera para fazer a pergunta, tá bom? Sim, claro, sem problema. Tá bom. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. São duas questões aí, né? A primeira, eu queria realmente ressaltar a importância dessas parcerias internacionais para a preservação dos acervos históricos. Eu acho que muitos acervos foram para o exterior e isso é importante para a gente manter esses acervos, esses estudos em relação aos regimes autoritários, aos regimes ditatoriais. Eu citaria um exemplo. A Paraíba, eu fui professora há 36 anos na Paraíba, eu sou paulista de Jundiaí, e atualmente eu moro novamente em Jundiaí. Mas a Paraíba sempre teve uma tradição muito forte nos direitos humanos, muito forte. E fez um acordo com uma fundação italiana chamada Lélio Bassi, que foi um deputado socialista italiano, que trata dos arquivos das ditaduras. E eles fizeram um trabalho, por exemplo, eu estou citando como exemplo, muito importante, fizeram um tribunal russo, né, de julgamento das ditaduras latino-americanas, várias.
e isso foi publicado. Foi publicado em parceria, 4 volumes que tem as várias principais ditaduras da América Latina, daqueles ciclos de ditaduras, e, inclusive, tem uma parte desse material que trata da relação entre o comprometimento do empresariado, né, que estavam bem descrito até pelo Dreyfus, mas mostra o comprometimento desses empresariados, essas burguesias, com as ditaduras. Então, isso é um exemplo. Eu acho que a gente tem que continuar a trabalhar e acho que essa área continua muito aberta, principalmente pela defesa de direitos humanos, que está abalada, está sendo combatida por regimes autoritários, como da Hungria, como da Polônia, mesmo da Turquia, etc. e tal, mas eu acho que tem vários lugares que defendem os direitos humanos e continuam nessa luta. Então, a gente manter essa porta é importantíssimo para a preservação nossa. Aliás, eu acho que, nesse aspecto, a globalização favorece positivamente para a preservação dos acervos, né? Esse comentário. Segundo comentário, eu acho que a gente tem que vir para cá imediatamente e tratar de começar a fazer a memória da pandemia. A memória da pandemia está mostrando certos aspectos interessantíssimos. A resistência das comunidades populares, das favelas. Todo mundo está lembrado que no começo já Heliópolis, Paraisópolis, eles fizeram organizações, começaram a dar instrução para a população, contrataram médicos, quer dizer, buscando formas, digamos, eu diria, para que o desastre fosse menor, para que a tragédia seja menor. Então, essas memórias aí, eu acho que precisam ser registradas, é importantíssimo. E o terceiro aspecto aí, que não estava aqui no escrito que eu tinha feito, mas eu vou falar para o Eduardo, né? Eu acho, você fala da mudança, né, do perfil da classe operária, e isso tem impactos sobre memória, sobre cultura, etc. e tal. E eu iria mais longe do que a mudança no perfil da classe trabalhadora. Eu acho que esse é o problema de uma sociedade que se complexificou no Brasil muito depois da ditadura militar. E hoje a questão da área, por exemplo, de serviços. Quem são os trabalhadores? Perfeito. Então, isso é um mapeamento, isso é uma memória que precisa ser feita muito fortemente. Claro que tem trabalho sobre isso sendo feito, eu acho que em várias partes do Brasil, mas eu acho que precisa pensar muito nessa questão desse perfil da classe trabalhadora, que mudou muito. E aí você tem um arrefecimento das lutas sociais, no início dos anos 90, PT tem a ver com isso, inclusive, de contribuir para esse arrefecimento, e eu discutia com a Celinha, minha grande amiga de 50 anos, como esse arrefecimento aí, quer dizer, como que eu acho que, infelizmente, né, a experiência do PT tem vários aspectos positivos, eu vejo, mas a questão da cultura, a questão da educação e a questão da mídia, da regulamentação da mídia, elas ficaram pelo caminho. E que a gente precisa repensar essa luta nesse sentido. Obrigada, viu? Eu estou emprestando aqui o celular da Célia, aqui no outro quarto onde nós estamos. Obrigada. Obrigado, professora Rosa. Muito bem. Acho que a Célia volta, né? Eu gostaria de responder a professora Rosa, até aguardando que a Célia volte, que nós e o professor Martinez estamos já fazendo essa memória da pandemia. Não sei se todos que estão presentes sabem, nós desenvolvemos um trabalho importante que tenta registrar, através dos depoimentos, como é que, principalmente, a periferia está vivendo esse momento de pandemia. Então, criamos um tutorial que orienta as pessoas e pedimos que elas gravem no celular 3 minutos, se não der 3 minutos, ela grava
um segundo capítulo, vamos dizer assim, ou o segundo vídeo, e já temos aproximadamente uns 70 depoimentos. Estamos tentando, na medida do possível, encontrar todas as pessoas e amigos que possam dar depoimento e que encontrem, né, outras pessoas, não só da periferia. No começo nós estávamos preocupados em buscar mesmo este objetivo, então eram pessoas da periferia, jovens e crianças da periferia, negros, e médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, pessoas que fazem a limpeza desses centros médicos. Mas agora eu acho que seria interessante abrir espaço para todos aqueles que desejam dar seu depoimento. E aceitamos, inclusive, além dos depoimentos, cartas, fotografias, tudo aquilo que estiver relacionado com esta memória desse tempo de quarentena que vivemos, né? Estamos construindo isso, né? Então, acho que já é uma resposta aí para a professora Rosa. Outra coisa que eu gostaria de dizer, eu acho que a Célia vai responder isso para o Tiago faz parte do meu grupo de História Oral, então ele provavelmente deseja ouvir da professora Célia aquilo que ele perguntou, mas eu gostaria de lembrar, com relação a arquivos de operários, que o CEDEM tem um arquivo espetacular chamado ASMOB, que foi um arquivo que foi enviado por um sindicalista, CGT e tal, para Milão, quando houve essa busca incessante pela ditadura militar de arquivos de operários e de comunistas. Então, ele ficou durante muito tempo lá em Milão, na Fundação Giacomo Feltrinelli. Eu estive lá até visitando, eles têm algumas coisas ainda lá, mas depois o próprio arquivo, a própria fundação enviou para o CEDEM, ainda bem, porque é um acervo riquíssimo da história do operariado brasileiro, né? Queria só lembrar isso, que eu acho que é importante, já que se falou de arquivo de operário e tal, né? Uhum. Eduardo, você me permite só uma complementação? Pois não, lógico. Queria lembrar também que o SEDAP tem um acervo constituído de história oral, de memória de lutas sociais, principalmente de ferroviárias. Você mesmo tem trabalhado com isso com alguns dos seus alunos, né? E esse projeto que o professor Eduardo fez referência agora, sobre a pandemia, é justamente uma tentativa de nós reativarmos esse núcleo de história oral, de pesquisas que recorram, né, façam uso da metodologia da história oral, para nós reengatarmos com essa tradição de pesquisa e com esse acervo, né, que foi constituído no SEDAP, né? Essa era essa observação. E, claro, convidar todos e a todas que queiram se engajar na pesquisa que entrem em contato conosco. Professora Célia? Então, nesse sentido, eu gostaria de responder ao aluno. Eu acho que a história oral, ela é um recurso muito importante. Não é só no sentido de, vamos dizer assim, quando você não tem documentos, né, você ainda pode recorrer à história oral. A história oral, na verdade, ela é além dela suprir ausências ou carências de outros documentos, né, que não os documentos orais, né? Durante algum tempo se falava que os relatos orais eram os documentos humanos, né? Engraçado essa expressão, depois não se usou mais. Mas, de qualquer maneira, ele não serve só, quer dizer, a história oral não é um recurso assim, que você usa quando os outros documentos não te informam. Você pode usar também para isso. Mas a história oral, ela tem outras características como fonte de informação. E uma das mais importantes, na minha opinião, é o tipo de informação que uma pessoa que está fazendo um relato te faz. Primeiro que, vamos dizer, ela está tocando em outras dimensões da realidade.
ela não está te informando sobre alguma coisa que aconteceu. A pessoa que relata está te informando sobre o modo como ela vê aquilo que ela viveu. Entendeu? E esse modo de ver pode se modificar ao longo do tempo. E isso não quer dizer que uma informação é mais mentirosa e outra menos mentirosa. A informação é essa, é o modo como eu vejo hoje aquilo que eu vivi. Então, a história oral, claro que ela vai informar sobre processos, né, porque eu sou o ponto de vista de um grupo. Então, por exemplo, se você entrevistar outras pessoas que participaram do movimento estudantil depois de 69, 70, como foi o meu caso, né? Estou quase contando minha idade. Se você perguntar para essas pessoas e perguntar para mim, muitas das informações que essas várias pessoas vão te dar vão ser semelhantes à que eu der, porque tem uma base comum de informações. Claro, a gente fazia parte de um grupo, do mesmo grupo, viveu numa mesma época as experiências, evidente que você tem uma base comum. Mas em função das minhas vivências, eu me tornei uma professora universitária, a outra, sei lá, foi trabalhar em outro negócio completamente diferente, casou, não fez mais nada, enfim. Conforme as experiências que a gente viveu ao longo disso, essa base comum é apresentada com pontos de vista diferentes. Entendeu? Então, por exemplo, se você tivesse me entrevistado há 10 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, sobre o movimento estudantil, eu te daria um certo tipo de depoimento. Hoje, em função do que a gente está vivendo, por exemplo, desde o impeachment, né, no governo de Temer, no governo Bolsonaro, provavelmente, em cima dessa experiência, as coisas que eu vou te dizer sobre movimentos de estudantes podem ter outras cores. Então, a mesma pergunta que você me faz 10, 20 anos atrás, que você me faz hoje, talvez eu responda de modo diferente. Não porque eu não estou lembrando direito, ou porque eu estou distorcendo, ou porque eu me esqueci de certos fatos, ou porque eu mudei. Sim, mudei, mas eu vivenciei coisas que interferem no modo como eu vejo hoje aquilo que eu vivi. Essa é a informação da história oral mais importante. Tá? Porque tem um determinado fato, por exemplo, uma greve que ninguém noticiou, você pega as pessoas que participaram. Cada uma viveu naquele momento de um certo modo, ocupava uma posição, tinha um certo tipo de companheiros e outros tinham outro, quer dizer, sempre tem a ver com o modo como você, o lugar que você estava na época, lugar que eu digo na história, na sua vida, né? E o modo como naquele momento você enxergava e como hoje você enxerga. Você vai dizer, bom, mas isso não é científico? Claro que é. As pessoas pensam diferente em momentos diferentes da história. E você lida com isso e produz um trabalho científico tranquilamente, do ponto de vista do trabalho científico. Do ponto de vista da aproximação com a comunidade, e não só com os nossos pares, né? Eu acho que é o grande problema da nossa vida acadêmica e da nossa vida intelectual, é a gente se descolar da realidade e ficar no nosso escritorinho de estudos. Na hora que você se aproxima da comunidade, você tem que usar isso a favor dela, né? Então, sei lá, se aproximar de uma rádio comunitária e todo dia, durante 10 minutos, ela vai botar ali o depoimento de alguém, o relato de alguém sobre um certo fato. E as pessoas vão escutar com o maior prazer. Inclusive, elas vão ter vontade de também fazer um relato e dar um depoimento. Sabe, um pouco como o Museu da Pessoa, só que o Museu da Pessoa também é para um universo de pesquisadores muito elitizado. Mas se você faz um trabalho assim, com as comunidades, claro que você vai disseminar e vai valorizar muito a informação oral, entendeu? E vai fazer cabeça de gente, isso que é importante, né? É isso. Obrigado, professora Célia. Nós temos aqui uma série de observações
da professora Vera. Então, eu convidaria a todos e a todas que não deixassem de ver as observações que ela compartilhou aqui conosco, muitas informações que complementam o que foi dito pelas falas da professora Célia e do professor Eduardo. Inclusive, a professora Vera informa aqui que o Centro de América Latina, né, de Estudos da América Latina, tem desenvolvido pesquisa em história oral com esses dirigentes sindicais e operários. A professora Vera participa também do Observatório da Violência Policial. Tem um trabalho muito interessante também sendo desenvolvido nesse sentido, de forma que já fica aqui, professora Vera, o convite, né, protocolar, né, da Unesp e do SEDAP para que nós voltemos a realizar aí atividades com a sua colaboração, com a sua participação, discutindo esses temas que nos interessam, né, enquanto pesquisa, enquanto professores, né, da área de história, profissionais da memória, da área da cultura, da educação, né? A professora Vera vai disponibilizar aí no chat o SAT do Observatório da Violência Policial. Fica a recomendação para que todos também visitem e conheçam esse trabalho. Nós não temos aqui mais perguntas, comentários, questionamentos. Então, eu consulto se alguém gostaria de dirigir alguma pergunta aos professora Vera, professora Célia, professor Eduardo. Se não houver mais manifestações nesse sentido, eu convido, né, a professora Vera, a professora Célia, o professor Eduardo, se quiserem fazer considerações finais, e nós, em seguida, a partir de amanhã, daremos início à construção do próximo ciclo de debates com a colaboração de todos. Professora Célia, antes de fazer considerações finais, eu queria fazer, primeiro, uma pergunta. Eu acho muito importante tudo que a professora Vera falou, mas eu não tenho agilidade suficiente, considerando já que eu sou de um outro tempo, eu não tenho agilidade suficiente para ir lendo tudo que ela falou, processando e vendo o que ela está falando e responder. Eu não consigo fazer isso. Mas como eu acho muito importante, eu queria saber se todo esse chat vai ficar registrado para a gente ter acesso, porque eu não consigo copiar e eu queria muito anotar isso que ela falou. A reunião está sendo gravada, eu não sei se o chat é gravado também, mas você pode selecionar toda a fala e copiar como um texto agora, Word. Porque depois... então, mas só se for agora, porque depois eu não sei como... Eu já copiei aqui e depois eu peço para a Annelise encaminhar para o e-mail de todo mundo. Tá bom, tá legal. Outra coisa que eu falar. Ótimo, obrigado. Eu queria falar que... eu esqueci a segunda coisa. Fala, Eduardo, depois eu tento lembrar. Tá bom, Célia. Olha, então, como consideração final, quero dizer que fiquei muito feliz, muito contente de poder participar desses 3 dias, desse ciclo de debates que se inicia agora e que, como o professor Paulo disse, em breve teremos mais um encontro, porque isso é realmente muito rico e muito proveitoso para todos nós, né? Estabelecermos um diálogo e trocarmos ideias, e como, por exemplo, agora, a professora Vera já ofereceu as suas informações, seus contatos, já fiquei muito feliz, porque nesse projeto que nós desenvolvemos de memória da pandemia, que
o professor Paulo deu o nome de Histórias Sem Fronteiras, é um nome bem bacana e significativo. O que eu tenho visto nos depoimentos que a gente tem recolhido é que as pessoas têm um pouco de receio de falar em frente ao vídeo, e depois vai aparecer sua imagem. Recebemos, inclusive, algumas pessoas que não querem aparecer, então aparece só o som e a imagem de outra coisa. Nossa, o som... Estão ouvindo? Entrou alguma coisa no meio aí. Então, eu acho que a presença da professora Vera, com o seu auxílio, vai enriquecer ainda mais esse projeto. E com relação ao tema que discutimos nesse ciclo de debate, eu acho que ele deve ser recorrente em todos os outros encontros, porque nós estamos vivendo um momento em que precisamos, em que o debate esteja presente sob todos os aspectos, porque o que nós estamos percebendo é assim, é um desencontro, é uma impossibilidade de entender o que está acontecendo, porque cada dia é uma coisa diferente, cada dia é um absurdo maior, e para quem tem costume, né, como nós intelectuais, de pensarmos e debatermos a realidade que vivemos, é ensurdecedor, é atabalhador, a gente não consegue organizar muito bem essas ideias por causa desse bombardeio de absurdos e bobagens que a gente é obrigado a ouvir todos os dias. Bom, entendendo que também isso faz parte desse movimento que a gente vive, e isso tem uma função. Por isso, nós temos que nos encontrar e debater, inclusive, isso. O que isso significa, afinal de contas, né? Como é que o poder hoje, se a senhora dessas fake news e dessa loucura toda para perpetrar coisas que, aparentemente, nós não estamos percebendo que estão sendo feitas. É uma forma de resistência que nós temos que desenvolver em nome da nossa sanidade, inclusive, né? É isso, eu agradeço muito e estou muito propício a participar de todas as outras, né? Se for possível. Obrigado. Obrigado, professor Eduardo, professora Célia. Professora Vera, mesmo sem podermos ouvi-la, né? Queríamos agradecer enormemente a sua colaboração, todas as suas observações aqui no chat. O Rodrigo acabou de informar que o chat está gravado também, então está preservado. Eu copiei todas as manifestações, vou depois repassar para a Anelisa, que envia para o e-mail de todos aqueles que se inscreveram e também para os que participaram como debatedores, apresentadores e quem acabou acompanhando isoladamente alguma das sessões, mesmo sem ter feito a inscrição. Então, se vocês estiverem de acordo, eu queria agradecer enormemente a presença de todas e de todos que se interessaram por esse tema, que estiveram nas sessões conversando, fazendo sugestões, auxiliando nos desafios técnicos, né, dessa ferramenta, dessa plataforma, e que viabilizaram, né, esse ciclo tão importante de um tema tão caro, tão presente na nossa vida cotidiana nesses dias atuais. Reforço aqui o convite para que todos e todas nos enviem sugestões de temas, de nomes para debate, vai ser muito bom. Queria agradecer enormemente a professora Célia Reis Camargo
professor Eduardo José Afonso, professora Vera Lúcia Vieira, pela disponibilidade, pela generosidade intelectual que os distingue, que os caracteriza, né? Pela qualidade do trabalho que realizam como professores, como pesquisadores, como amigos, como cidadãos, como colegas de trabalho, como profissionais da história. E queria agradecer também enormemente a Ana Elisa, da assessora administrativa do SEDAP, que nos encorajou a fazer esse evento, que desde o início participou da construção, né, da proposta, da divulgação. Quero agradecer ao Rodrigo, que nos ajudou na montagem do cartaz, da linguagem visual para divulgação, a Carolina também, técnica do SEDAP, que acompanhou conosco aqui as sessões. Essa retaguarda da equipe do SEDAP foi muito importante, é sempre muito importante na realização das atividades do centro. Então, eu agradeço imensamente a todos e a todas. Fica o convite para os próximos eventos. Nós vamos, com a licença de vocês, guardar os e-mails para comunicá-los das próximas atividades, e também lembrar que na página do SEDAP e na página do campus da Unesp de Assis, nós mantemos também sempre atualizados as atividades culturais e acadêmicas que são promovidas pelo SEDAP. Também aproveito para fazer o convite. Hoje à noite deve haver uma conferência de um projeto de extensão que é realizado no SEDAP, está na página do campus, né, aí da Faculdade de Assis. Logo que vocês entrarem no site, ela já aparece ali as informações, a literatura como remédio. Muito obrigado a todos e a todas. Cuidem-se, fiquem em casa, mantenham contato conosco e espero revê-los e revê-las em breve, se possível, né? Eu adoraria ao vivo e em cores, né? Para a gente apertar as mãos, para a gente se abraçar, para a gente se beijar, para a gente se conversar diretamente, né? Que isso volte a ser, né, a regra do convívio social e do convívio profissional e intelectual de todos nós. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigada.